Salve, salve, rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo, meu parceiro, o vídeo dessa sexta-feira, sextou aqui no canal Ayrton Dicas, sextou dia 31 de janeiro, se chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o like e vambora para mais um dia de trabalho, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira Betano, com o QR Code sempre do lado esquerdo da nossa tela, tá beleza? Passando aqui rapidinho nos jogos de hoje, só a partir das 17 horas. Ontem, que rodada boa, hein, rapaziada? Que rodada top, rodada de muitos gols aqui na Liga dos Campeões da Europa. Eu acho que dos jogos que a gente deixou, só o Sport empatou. Eu acho que foi isso, cara. Mas muito bom. Ó, eu não dei sorte, principalmente nos primeiros tempos, porque eu separei alguns jogos para me trabalhar. Claro, não dava para acompanhar tudo, né? Assim como não vai dar para acompanhar tudo na Liga Europa. Mas eu queria trabalhar Beck Aston Villa, que eu deixei aqui. Beck Aston Villa, Beck Real Madrid, mas Real Madrid eu deixei de stand-by. Então os principais que eu queria trabalhar: Beck Aston Villa, Beck Borussia Dortmund, Beck Inter e Beck Sport de Portugal. Só que o jogo do Aston Villa, o jogo da Inter e o jogo do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund demorou um pouquinho mais, mas os dois principais, que eram o Inter e Aston Villa, saiu logo o gol a rodo no primeiro tempo, logo. A rodo não, né? Saiu logo o gol bem cedo, que eu quero falar. O jogo do Dortmund, eu tava esperando dar um padrão de jogo. Quando começou a dar um padrão, o Dortmund abriu o placar, eu tava fora. Aí eu consegui pegar o segundo gol da Inter, consegui pegar o gol do Barcelona, consegui pegar Aston Villa, não peguei, consegui pegar a virada do City, eu tava em City, Back City, quando o City tomou o gol, peguei a virada, acho que eu peguei um gol no PSG, então assim, não peguei a metade do que eu queria pegar, mas ainda assim a gente saiu positivamente, que é o que interessa, tá ok? Então vamos embora lá, sem muitas delongas, vamos para a sexta-feira, lembrando que sexta-feira não estarei trabalhando ao vivo, porque, como eu falei pra vocês, sexta-feira agora eu abri mão da sexta-feira, de trabalhar na sexta-feira, porque é dia que eu levo as crianças pra natação, levo as crianças para as atividades físicas delas. Então, eu preferi abrir mão desse dia, né? Graças a Deus, hoje eu posso abrir mão, de um dia da semana para cuidar das crianças, levar as crianças para fazer atividade física, natação e etc, etc. Beleza? Então, vamos embora lá. Lembrando, gestão de banca sempre. E boa sorte, meu parceiro. Eita, que eu até me engasguei. Vamos começar aqui na Bundesliga 2. Para quem chegou agora, não sabe o que é a Bundesliga 2, é a segunda divisão do campeonato alemão. Às 2h30 da tarde, vai rolar aqui o jogo do Elversberg e o Karlsruhe. Se a gente pegar aqui, ó, é o 8º contra o 9º colocado. O Karlsruhe com 29 pontos, são 3 derrotas e 2 vitórias. O Elversberg tá em 9º colocado com 28 pontos, são 3 derrotas e 2 vitórias. Se a gente pegar as odds aqui, ó, 2 para o Elversberg e 3,30 para o Karlsruhe. Ayrton, vai trabalhar em probabilidade match odds? Eu prefiro não. Eu gosto sempre de me cercar de algumas estatísticas, apesar de eu ver aqui o confronto entre eles, eu já imagino que seja um jogo para gols, tá ok? Muitos jogos aqui saindo mais de 2 gols e meio, então a gente vai ver aqui. Aí eu gosto muito de me cercar de informações, tá ok? Eu tenho uma plataforma que me passa com os dados aqui, ó. O Karlsruhe vem de 4 derrotas, o Elversberg sofreu gol nos últimos 4 jogos, o Karlsruhe sofreu gol nos últimos 13 jogos. O jogo aqui do Elversberg, os últimos 7 jogos, 6 bateram o over 2 gols e meio no jogo. E se pegar o jogo do Karlsruhe, os últimos 7 bateu o over 2 gols e meio. O jogo aqui do Elversberg, os últimos 5 jogos bateu o ambas marcam. E aqui o Karlsruhe, dos últimos 10 jogos, os 10 bateram, o ambas marcam, ok? Mas é um número bem interessante pra gente trabalhar na linha de gols. São 2 times que marcam e tomam muitos gols. Então, por essas e outras, vou ficar na linha de gols. Vou ficar no over 2 gols e meio para Elversberg e Karlsruhe. Claro, você prefere o ambas marcam? A tendência também é muito boa para o ambas marcam, mas eu prefiro ficar na linha de gols do que trabalhar em match odds nesse jogo. E a segunda divisão da Alemanha é uma divisão meio complicado para se trabalhar em match odds. Você pega lá o primeiro colocado jogando contra o penúltimo vai lá, goleia o segundo colocado, o primeiro colocado. Então é sempre bom ficar com as barbas de molhos. Então, para mim,
Linha de gols para Elversberg e Klaus Hu. Quando eu falo linha de gol, ambas marcas, 2,5, vai muito da sua preferência. Vamos para outro jogo também na Bundesliga, na segunda divisão do campeonato alemão, às 2h30 da tarde, tem o Nuremberg contra o Darmstadt. Se a gente pegar aqui, ó, o Darmstadt em 10º colocado com 25 pontos, está 3 jogos sem vencer. O Nuremberg em 11º colocado, também com 25 pontos, ganhou 2 e perdeu 3. Pegar aqui os confrontos entre eles, ó, 1-1, 1-0, 2-0, 3-1, 2-0. Odd tá pagando no momento 2,30 para o Nuremberg e 2,80 para o Darmstadt. Outro jogo também com as odds bem parelhas. E aqui a gente também vai procurar informações sobre este joguinho, tá beleza? Vamos aqui, ó. Se a gente pegar o jogo do Nuremberg, os últimos 9 jogos do Nuremberg, 8 bateram o over 2,5 gols, ok? Os últimos 9 jogos do Nuremberg, 7 bateram o ambas as equipes marcam. O Nuremberg foi o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5 jogos. O Darmstadt foi o primeiro a sofrer gol em 5 dos 7 jogos. Se a gente pegar os confrontos frente a frente entre eles dois aqui, bateu o ambas marcam e não bateu tanto assim o over 2,5 gols, tá ok? Então assim, a odd do ambas marcam a 1,53, o over 2,5 1,62. Para esse jogo, vou ficar no ambas marcam. A tendência tá mais para o ambas marcam do que para o over 2,5, apesar de eu gostar mais do over 2,5, mas vou preferir ficar na linha de ambas as equipes marcam para Nuremberg e Darmstadt às 2h30 da tarde. Vamos aqui para um jogo na Holanda, onde vai rolar aqui o jogo do Breda e o Heracles. Se a gente pegar aqui o Breda, nono colocado com 25 pontos, são 4 derrotas e 1 vitória. Vai enfrentar o Heracles, que está aqui em 15º colocado. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 20 pontos. São 3 empates e 1 vitória e 1 derrota. Quando se enfrentam os últimos confrontos, ó, 2-1, 3-0, 5-1, 1-0, 2-1. Odd, vamos ver o que a odd está pagando. 1,95 para o Breda, 4,10 para o Heracles. Por mais que o Breda seja favorito, mas a odd está ali alta, bem interessante. Mas vamos de número também, tá ok? Ó, o Heracles está a 5 jogos sem derrota. O Breda sofreu gol nos últimos 6 jogos. Os últimos 6 jogos do Breda bateu o over 2,5 gols. O Heracles, os últimos 7 jogos bateram o menos de 2,5 gols. Olha só, o Breda é um time muito over, o Heracles já puxa para um time mais under, tá ok? O Breda aqui, ó, os últimos 6 jogos, os 6 jogos do Breda bateu ambas as equipes marcam. Mas frente a frente, tem um número bem interessante, que eu falei, o Breda é um time over, o Heracles é um time under. Os números mostram isso. Mas quando se enfrentam, saem muitos gols. Para você ter uma ideia, dos últimos 10 jogos, os últimos 10 confrontos entre Breda e Heracles, 8 bateram o mais de 2,5 gols. Ou seja, quando se enfrentam, 80% das vezes sai o over 2,5 gols. Então, por essas e outras, vou preferir ficar na linha de gols para Breda e Heracles aqui na Holanda, rodada 21, às 4 horas da tarde. Vamos agora para o campeonato alemão, só que primeira divisão, às 4h30 da tarde, vai ser o jogo do Bremen e o mais. O Bremen é o 9º colocado com 27 pontos, mas está 4 jogos sem vencer. São 2 vitórias e 2 derrotas e 2 empates. Vai enfrentar o mais, que está em 6º colocado com 31 pontos, mas vem oscilando. São 3 vitórias e 2 derrotas. Em casa, o Bremen, ó, tá 3 jogos sem vencer, o mais fora de casa, 3 derrotas também. Fora de casa, 2-1, 1-0, 4-0, 2-2, 2-0. Odds estão pagando um pequeno favoritismo para o Bremen a 2,43 para o mais. Para você ver que por mais que o Bremen seja favorito para as casas, mas é um pequeno favoritismo. Mas aí a gente vai ver alguns números deles dois aqui, ó. Vamos pegar aqui alguns números deles dois, ó. O Bremen tá a 5 jogos sem vitórias. O Bremen sofreu gol nos últimos 6 jogos. Os últimos 5 dos 6 jogos do Bremen bateu o over 2,5 gols. E os últimos 6 jogos, os últimos 5 de 6 jogos bateram o ambas marcas no jogo do Bremen separadamente, tá ok? Se a gente for pegar
O que tem mais aqui é questão de escanteio, cartões e geralmente pouquíssimo trabalho eu trabalho em cartões ou escanteio, ok? Então, por mais que as casas deem um favoritismo para o Bremen, que é um time que faz e toma muitos gols, assim como mais, eu vou preferir ficar na linha de ambas marcas. Para mim, jogo para Bremen e mais às 4h30 da tarde, eu vou deixar ambas as equipes marcam aqui no Campeonato Alemão, rodada 20. Vamos para a Série A da Itália, às 4h45 vai rolar o jogo do Parma e o Lecce. Se a gente pegar aqui, ó, são dois times na parte de baixo da tabela. O Parma em 16º colocado com 20 pontos e há 4 jogos que não vence. Então já é um parâmetro muito complicado para você trabalhar em match odds. E você vai ver o Lecce em 18º colocado dentro da zona de rebaixamento com 20 pontos e também com 4 jogos sem vencer, apenas uma vitória em 5 jogos. Tá beleza? Confrontos entre eles, o que eu gosto muito de ver: 2x2, 4x2, 1x0, 0x0, 4x0. Odd, que eu gosto muito de ver as odds, 2,15 para o Parma, 3,50 para o Lecce. O Lecce dentro da zona de rebaixamento, mesmo assim, o Parma não tem todo aquele favoritismo, tá ok? E aí, a gente vai dar uma olhada aqui nesses números de Parma e Lecce. Se a gente pegar, olha aqui, ó, o Parma tá 4 jogos sem vitórias. Os dois times sofreram gol nos últimos 3 jogos. Os últimos 6 jogos, 6 de 8 jogos aqui do Lecce, bateu o mais de 2,5 gols. E aí eu vou pegar confrontos entre eles. Eu gosto muito de confrontar os confrontos, tá ok? Muitas vezes um time é muito under, outro time é muito over, mas os confrontos quando se enfrentam são over, e é o que acontece no jogo do Parma e o Lecce quando se enfrentam, que dos últimos 6 jogos, 5 bateram o mais de 2,5 gols no jogo, tá ok? Então, para esse jogo, novamente vou ficar para a linha de gols, mas a tendência que eu tô vendo aqui mais para o ambas marcam, tá ok? E vou deixar ambas marcam para Parma e Lecce. Eu acho que é dois times muito complicados para se trabalhar em match odds previamente, por isso ficarei na linha de gols. Claro que se você baixa essa linha para colocar no bilhete no over 1,5, aí fica excelente para essa tip. Vamos para Leganés e Rayo Vallecano na La Liga da Espanha, rodada 22, às 5 horas da tarde. O Rayo Vallecano é o 7º colocado do Campeonato Espanhol, com 29 pontos, está invicto dos últimos 5 jogos, são 2 vitórias e 3 empates. Vai enfrentar o Leganés, que está em 16º colocado, com 23 pontos, tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E eu gosto muito de ver os confrontos entre eles, ó, 1x1, 2x1, 1x1, 2x1, 3x0. Você já fica de olho em pé, olha, é um confronto que sai muitos gols. Por mais que as casas deem um pequeno favoritismo para o Rayo Vallecano, mas pequena, a diferença é muito pequena, tá ok? E aí a gente vai atrás dos números, tá ok? Apesar do que a gente viu aqui, a gente vai atrás dos números, que é bem interessante. O Leganés tá 5 jogos sem derrota. O Rayo Vallecano sofreu gol nos últimos 8 jogos. Os últimos 4 dos 5 jogos do Rayo Vallecano bateu 2,5. Os últimos 8 jogos do Rayo Vallecano bateu ambas marcam. E vamos aqui para confrontos entre eles, que é gostosinho. Os últimos 5 jogos entre eles, 5 de 6 jogos, na verdade. Os últimos 6 jogos, os 5 bateram ambas as equipes marcam. Então, para mim, Leganés e Rayo Vallecano, por mais que eu já tinha visto ali que sai muito ambas marcam, e novamente vou trabalhar na linha de ambas marcam para Leganés e Rayo Vallecano na La Liga da Espanha às 5 horas da tarde. Para finalizar, vai ter um jogo interessante aqui no Campeonato Paulista às 7h30 da noite. Red Bull Bragantino contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino 7º colocado com 6 pontos. São 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. Red Bull Bragantino 12º colocado. 4 jogos sem vencer, apenas 1 vitória. Odd 1,85 para o Bragantino e 4 para o Novo Horizontino. Cara, eu não vejo todo esse favoritismo do Bragantino, não. Não pelo que ele vem apresentando até agora. Ah, Ayrton, mas aí se pegar
o Bragantino aí é um time melhor, tem melhor jogador, beleza. Mas até o momento no campeonato, você tem que se basear com o que você está vendo atualmente. Não é para isso tudo, tá beleza? Geralmente, quando se enfrentam, costuma bater muito, ambas marcam. Para você ver, o jogo do Bragantino, os últimos 5 de 7 bateu o over 2,5. Só que os últimos 5 jogos do Novo Horizontino bateu menos de 2,5. Mas em compensação, 4 bateu, ambas marcam. Então assim, por mais que as casas deem um favoritismo para o Bragantino, não vejo todo esse favoritismo. Para mim, um jogo para gols. Para mim, um jogo para ambas as equipes marcam entre Red Bull Bragantino e Novo Horizontino aqui no Campeonato Paulista às 7h30 da noite. Faz aí a sua dupla, faz a sua tripla, nada mais que isso. Nada mais que isso. Aí, uma duplazinha para mais cedo. Cara, eu pegaria essa duplazinha aqui que eu acho interessante. Dos 2 joguinhos aqui da Bundesliga. 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. Você pegar aquela opção gostosinha que tem lá na nossa parceira Betano. Que se você não for cadastrado, o QR Code está do lado esquerdo da tela. E sempre o deixo também lá nos stories do Instagram. Melhores promoções, promoções diárias, super odds, pagamento e saque via Pix. Então, meu parceiro, aqui é o lugar. QR Code aí, tem link lá nos stories do Instagram. Ambas marcam ou over 2,5 gols. Aquela opção gostosinha. Se você quiser pegar uma odd um pouco mais alta, o over 2,5 nos 2 jogos, a tendência é muito boa. É certeza? Nunca esqueça, certeza só da morte, tá beleza? Aí eu pregaria alguns jogos para me trabalhar aqui nesse mesmo modelo, ou você pode pegar uma quadra de over 1,5. O jogo do Breda, o jogo do Bremen, o jogo aqui do Parma e o jogo do Leuven. Aí, então eu não gosto muito de trabalhar no campeonato italiano em gols. Beleza, você pega o Leganês, Leuven, Bremen e Breda. Ou você coloca over 2,5 ambas marcas naquela opção da Betano, ou coloca só uma quadra de over 1,5 que vai dar muito bom também. Beleza? Lembrando, os jogos sempre são baseados em estatística que a gente acompanha e, é claro, o acompanhamento e o conhecimento que a gente tem do time. Certeza nunca vai ter nesse mercado. Então, quando for fazer um investimento, nunca conte com certeza. Ah, porque falou não. Não existe certeza nesse mercado. E onde você vê alguém vendendo certeza, vendendo esse tipo de coisa, corra, porque é furada. Beleza? Então fica todo mundo com Deus. Tomara que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto. Fica todo mundo com Deus. E até sábado, meu parceiro. Partiu! Ah, lembrando, sextou, dia de Danone. Infelizmente eu não tô podendo beber esses dias, mas se for beber, não dirija. E futuramente, se for beber, me chame.